Olá, o Momento Saúde de hoje está aqui nos estúdios da TV Câmara para falar sobre hepatite. Como ela é, quais são os tipos, os tratamentos disponíveis. Para isso está aqui comigo a doutora Aline Vigani, que é médica infectologista. Muito obrigada, doutora Aline, pela presença, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Doutora, o que é hepatite? Acho que para a gente começar, a gente precisa falar para os nossos telespectadores, né? O que é hepatite? Bom, a hepatite é uma inflamação do fígado, um órgão essencial para a vida. Então, uma vez que você tem essa inflamação, ela pode ser aguda, ou seja, você tem uma lesão rápida do fígado, ou às vezes você pode ter uma hepatite crônica, que é uma lesão mais insidiosa, uma inflamação que vai progredindo e pode levar à cirrose. E da cirrose pode levar a outras complicações, como câncer do fígado, insuficiência hepática, e isso sim pode comprometer realmente tanto a qualidade quanto a expectativa de vida dos indivíduos que sofrem dessa hepatite. Doutora, os tipos mais comuns são as hepatites virais, a hepatite A, B e C, é isso? Nós temos diversas causas, diversos fatores que podem levar a uma hepatite. Nós temos o acúmulo de gordura no fígado, que é chamado de esteatohepatite, algumas medicações podem levar à hepatite, mas hoje a principal causa de hepatite, sem dúvida nenhuma, são as hepatites virais, né? E a nossa maior preocupação é em relação tanto à hepatite B quanto à hepatite C. Que são as mais comuns aí que a gente vê mais. Sim. E, doutora, sobre hepatite A, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre ela, como ela é transmitida. A hepatite A ela é transmitida através de alimentos e água contaminados com o vírus da hepatite A. Normalmente, em regiões com menor desenvolvimento socioeconômico, você tem essa contaminação. E nessas regiões de menor desenvolvimento socioeconômico, a principal faixa etária acometida são as crianças. Mas a hepatite A, ela dá os seus sintomas agudos, mas depois ela evolui para a cura, na grande maioria dos casos, 95%. Na minoria dos casos, você pode ter uma hepatite mais grave, uma hepatite fulminante. Mas o fundamental da hepatite A é que ela cura, ela não evolui para um quadro de cronicidade, diferente da hepatite B e C. Essa sim, você tem a hepatite aguda e elas podem evoluir para um quadro crônico. Os sintomas da hepatite A, diz que eles são rápidos, é isso mesmo? Se curam sozinho? Exato, se curam sozinho, não existe nenhum tratamento específico para a hepatite A. Na verdade, um pouco de repouso, de acordo com a disponibilidade de cada um, mas o indivíduo, assim, ele pode ser desde assintomático até ter sintomas leves, até sintomas mais intensos, né? Entre os sintomas mais leves, nós teríamos uma indisposição, uma fraqueza, às vezes pode ter febre. Sintomas mais intensos é quando o indivíduo fica amarelo, que é o que a gente chama de icterícia. Isso dura quanto tempo, mais ou menos, esses sintomas? Em torno de uma semana. São rápidos. Podendo ser mais prolongado em alguns casos. Então, não há tratamento com medicamento, por exemplo, não, é só isso mesmo, descanso, repouso. E sim, e um acompanhamento clínico para ver se não vai evoluir com complicações. Existe vacina, doutora, para hepatite A? Sim, existe vacina que está disponibilizada para os indivíduos e é importante tomar, né? Principalmente porque agora a hepatite A está se deslocando para uma faixa etária maior, né? Adultos jovens, e aí as complicações podem ser mais graves nessa fase. Por quê, doutora? Pela própria resposta do sistema imunológico, né? Nas crianças, a gente sabe que tem uma evolução muito mais benigna do que nos adultos. E você acredita os adultos agora terem mais hepatite A, por quê? Porque já que ela é um sintoma com falta de saneamento básico, digamos, né? É um sintoma, não, é uma doença que atinge mais esses lugares. Por que você acha que agora atinge mais esses adultos? Exato, porque quando você tem regiões com menor desenvolvimento socioeconômico, de saneamento básico, a exposição a esse vírus ela acaba sendo muito precoce. Já na primeira infância, os indivíduos entram em contato. Conforme você vai tendo um melhor desenvolvimento, as pessoas vão entrando em contato com esse vírus mais tardiamente. E, doutora, agora a hepatite B, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Como é transmitida também, assim como a gente fez com a hepatite A. Como ela é transmitida, doutora? Fundamentalmente, a hepatite B é transmitida por relação sexual. Ela pode ser transmitida por contato com sangue, mas isso é mais raro. E pode ser transmitido de forma vertical, ou seja, quando a mãe tem infecção pelo vírus B, no momento do parto pode ser transmitido para o RN. Mas fundamentalmente através de relações sexuais desprotegidas.
essa criança que pode ter a hepatite, o que acarreta para ela? Assim, já nos primeiros anos ela já sente, já precisa ser tratada? Como que funciona? Na verdade, não. A grande preocupação que a gente tem com essa transmissão vertical é que quando a criança, o RN, adquire essa infecção, 95% vai evoluir para uma cronicidade, ou seja, o vírus vai ficar, ele não vai embora, como acontece na maior parte dos adultos que adquirem essa infecção. Uma vez que esse vírus fica, ele não tem uma evolução rápida, não, quando você tem a transmissão vertical e nem a indicação de um tratamento imediato. Mas vai precisar de um segmento e em algum momento provavelmente vai precisar de tratamento. Mas essencialmente de acompanhamento. E essa pessoa que tem a hepatite B, ela pode não saber que tem também, ela pode estar ali quietinha, agindo no fígado durante mais 20, 30 anos e a gente não sabe. Exatamente isso. Por isso que a gente tem uma grande preocupação hoje em relação às hepatites virais crônicas, tanto a B quanto a C. Porque a maior parte dos indivíduos são assintomáticos. O indivíduo vai ter sintomas em 2 momentos. Na infecção aguda, quando ele tem mal-estar, febre, náusea, vômitos, pode ficar amarelo. E depois, numa fase mais tardia, quando o fígado já não está mais funcionando de uma forma adequada. Nesse intervalo, que normalmente é de décadas, o indivíduo costuma ser completamente assintomático. E quando ele tem sintomas, são sintomas muito inespecíficos, de uma indisposição, de uma fraqueza. Então, é difícil você fazer um diagnóstico, né? Mas aí ela já está bem evoluída, digamos, aí já está num grau que é difícil o tratamento. Aliás, pode até levar à morte, né? Sim, quando você está em quadros mais avançados, sim, pode levar até à morte. Aí e também a cirrose e outros danos no fígado? Isso, porque a cirrose ela é uma complicação dessa hepatite viral crônica. E quando o indivíduo desenvolve cirrose, ele passa a ter um risco aumentado de ter câncer do fígado e o fígado parar de trabalhar como deveria, de produzir elementos que são essenciais para a vida. Doutora, a cura total é rara desse tipo de hepatite? Ou pode ser curado, ou a pessoa tem que conviver com essa doença, aí faz um tratamento ao longo da vida? Como que funciona essa parte? Na hepatite B, em alguns casos, na hepatite B crônica, não há indicação de tratamento. O indivíduo só precisa de um acompanhamento clínico. Mas em alguns casos é indicado o tratamento medicamentoso, o indivíduo recebe uma medicação, normalmente um comprimido por dia, para controle da replicação viral. Você consegue que o vírus pare de causar lesão no fígado. Mas falar em cura, no caso da hepatite B, é muito raro. Muito difícil. Na hepatite C, a gente usa o termo cura. Com os tratamentos de hoje, a gente pode falar em cura em torno de 80% a 90% dos casos da hepatite C podem ser curados, da hepatite C crônica. Doutora, ainda em relação à hepatite B, como que a gente pode descobrir que tem a doença? Qual tipo de exame que a gente pode fazer que é detectado? Você tem que fazer um exame específico, que é uma sorologia para a hepatite B. Essa sorologia está disponível nos centros de saúde, nos consultórios privados pode ser solicitado, assim como nos centros de testagem e aconselhamento do SUS, tanto disponível no Hospital Ouro Verde, quanto no CRDST AIDS, na Rua Regente Feijó. Doutora, além os prejuízos para o organismo dessa hepatite, é para o fígado mesmo, e aí se tiver uma outra doença, como um câncer, por exemplo, aí os prejuízos são maiores, é isso mesmo, ela pode evoluir para isso. Sem dúvida nenhuma, porque a hepatite crônica, ela não causa grandes prejuízos. O problema é quando ela evolui para uma cirrose, porque aí da cirrose pode evoluir para um câncer ou para um mau funcionamento do fígado. Doutora, a gente vai para um intervalo agora, tá? E já voltamos. Tá. Momento de Saúde vai para um intervalinho e nós já voltamos falando mais sobre hepatite hoje com a doutora Aline. Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje falando sobre hepatite. Está aqui comigo a médica e infectologista, a doutora Aline Vigani. Doutora Aline, no final do primeiro bloco a gente falou sobre as hepatites A e B, né, que são as hepatites virais, as mais comuns. Faltou a gente falar um pouquinho sobre a C. Queria que a doutora falasse um pouco dessa hepatite e como que é o contágio por ela.
A hepatite C hoje é a principal causa de câncer de fígado no mundo, né? Então, demanda uma preocupação muito grande. A transmissão da hepatite C, ela se dá fundamentalmente através do contato com sangue. Pode acontecer através de relações sexuais, mas é muito raro. Por isso, existe uma preocupação muito grande em detectar as pessoas com infecção pelo vírus C. Porque, por exemplo, as pessoas que tomaram transfusão de sangue antes de 1992, devem fazer sorologia para hepatite C. Porque o vírus da hepatite C foi identificado em 1989. E os bancos de sangue só passaram a fazer testes para ver se esse sangue que ia ser transfundido estava contaminado pelo vírus C a partir de 92. Então, a principal forma de transmissão do vírus da hepatite C, que leva à hepatite C, realmente foi a transfusão de sangue antes de 92. Outras pessoas que devem fazer essa testagem são pessoas que já fizeram usos de droga, tanto inalatória quanto injetável, porque através do compartilhamento de equipamentos que as pessoas podem usar de seringas, por exemplo. Seringas, por exemplo. Compartilhadas. Exato, seringas. Mas mesmo o cachimbo por crack também pode transmitir. A cocaína inalatória, quando você compartilha o canudo. Enfim, então as drogas inalatórias também existe essa recomendação. Pessoas que fizeram tatuagem também é importante, por conta de contaminação da agulha. Que pode acontecer. E hoje existe uma recomendação também que no Brasil, pessoas que tenham nascido entre 1945 e 1970 também façam essa testagem. Muito importante, fica aí a dica, né, doutora? Para quem nos assiste. Exatamente, porque foi uma população mais exposta ao uso de seringas, enfim, de equipamentos que potencialmente poderiam conter o vírus da hepatite C. Porque na década de 70, 80, e claro, antes disso, as agulhas não eram de uso único, havia uma reutilização. E aí você pode ter algum grau de contaminação. E segundo a Associação Brasileira, né, dos Portadores de Hepatite, é uma epidemia de hepatite C 5 vezes maior que a do HIV, isso mesmo, doutora? Isso, porque hoje no mundo se fala em torno de 40 milhões de pessoas com infecção pelo HIV. Em relação ao vírus da hepatite C, entre 170 e 200 milhões de pessoas. No Brasil, num inquérito epidemiológico que foi feito em 2011, estima-se que em torno de 1,4% da população brasileira nas grandes capitais tenha infecção pelo vírus da hepatite C. E os sintomas são os mesmos, doutora? São parecidos com a hepatite B? Ou difere em alguma coisa? Na verdade, os sintomas são parecidos, porque você pode ter sintomas na fase aguda, ou seja, quando o indivíduo teve uma infecção recente, mas mesmo assim é a minoria que vai ter esses sintomas agudos, em torno de 20% que vai ter. Entre as pessoas que adquirem essa infecção, a maior parte vai evoluir para a cronicidade, ou seja, o vírus vai permanecer. E no período de décadas, em torno de 4 décadas, o indivíduo é assintomático. Ou tem sintomas muito inespecíficos, mais uma vez, uma fraqueza, uma indisposição. E aí ele só volta a ter sintomas quando ele já tiver um quadro muito avançado, quando o fígado realmente não estiver funcionando direito ou quando tiver um câncer. E doutora, tem coisas, situações ou do dia a dia mesmo, da pessoa que tem hepatite, que faz com que se agrave, que esses sintomas se agravem, ou que ela demonstre, que ela apareça um pouco antes, assim, porque tem gente, como a gente já disse no bloco anterior, vive 20, 30 anos e tá ali quietinho. O que pode desencadear isso, de fazer com que ela se manifeste, digamos assim? O principal fator associado com uma progressão mais rápida dessa inflamação, dessa fibrose, desse fígado, sem dúvida nenhuma, é a ingesta de bebida alcoólica. Pacientes que têm hepatites virais crônicas, quer B ou quer C, não podem ingerir bebida alcoólica, porque isso, sem dúvida nenhuma, acelera um processo que pode, na maior parte das vezes, é lento. Então, a recomendação realmente é não ingerir bebida alcoólica. O tratamento para hepatite C é da mesma forma também? Não, são tratamentos bastante diferentes. Na hepatite C, a gente pode falar em cura. Até o momento, o tratamento que a gente tinha era baseado em interferon, que é uma injeção uma vez por semana, associada a comprimidos, ribavirina, que é o nome da medicação. Taxa de resposta ficava em torno de 50%, ou seja, 50% dos indivíduos conseguiam curar do vírus, eliminar esse vírus através do tratamento medicamentoso. Hoje estão sendo disponibilizadas novas medicações para o tratamento da hepatite C. E representa um avanço muito grande, uma esperança muito grande, porque essas taxas de cura do vírus
se alavancam para em torno de 80%, 90%. Além do que, o tratamento com interferon se associa com muitos efeitos adversos. E essas novas terapias já aprovadas pela Anvisa no Brasil, não tem quase nenhum evento adverso e quando tem, são bastante leves. Nós estamos aguardando a incorporação dessas novas medicações por parte do SUS, porque elas são muito caras. E, doutora, a hepatite C também é uma das principais causas de transplante de fígado, é isso? Gira em torno de 40%? Sim, porque quando o indivíduo evolui para uma cirrose, e da cirrose ele evolui para um quadro onde o fígado não produz mais aquilo que é necessário, ou se produz de uma forma muito aquém do necessário, ou quando o indivíduo desenvolve um câncer, a opção é o transplante hepático. E aí o indivíduo é encaminhado para uma lista de transplante, onde é priorizado de acordo com cada caso. Doutor, e a hepatite C, existe vacina para hepatite C? Não, infelizmente, para hepatite C nós não temos vacina. Então, o que vale é a prevenção. Em que sentido? Por exemplo, se o indivíduo for fazer uma tatuagem, colocar um piercing, se certificar de que os equipamentos são de uso único, tanto a tinta quanto a agulha. Que é um local confiável, né, doutora? Exato. Que hoje existe tantos, né? Tantos lugares. Mesmo em manicure também, você se certificar que alicate, enfim, instrumentos cortantes. Né? O ideal é que a pessoa leve o seu próprio equipamento para não ter esse tipo de problema, porque a transmissão realmente é por contato com sangue. Há um tempo atrás houve, né, uma campanha em relação às manicures, né, para porque ela tinha um alto índice, na realidade, de hepatite entre elas, né? Foi feita uma pesquisa e tinha um alto índice de hepatite entre elas. Então, se dá por conta disso, por conta do alicate, doutora? Sim. Os instrumentos pérfuro-cortantes, fundamentalmente o alicate, porque às vezes você, né, corta, tem sangramentos e se, no caso, o outro indivíduo tem um sangramento também, um corte, pode ocorrer a transmissão. Se não for bem esterilizado, é Exato. isso. Então tem que ter um cuidado com isso e a indicação é levar o seu próprio, então até a manicure. A forma de você ter mais certeza é levar o seu próprio. Levar o seu. Doutor, e as hepatites, elas deixam sequelas no organismo da gente, no geral, assim? Não sei se você pode apontar uma ou outra que deixa essa sequela. Na verdade, quando o indivíduo tem uma hepatite aguda, normalmente ele tem uma resolução completa desse quadro, ou seja, não deixa sequelas. Quando o indivíduo tem uma hepatite crônica, aí provavelmente você tem o desenvolvimento de sequelas que são cicatrizes no fígado, né? Que podem ser mais ou menos intensas. E as sequelas eu me refiro também porque a gente acaba lendo e conversando, né, antes de fazer o programa, conversando com outros colegas aqui, jornalistas também. E surgiu uma dúvida, a hepatite A, por exemplo, quem teve hepatite A, ou qualquer outra, acho que até se encaixa entre as outras que a gente falou. A ingestão de bebida alcoólica, por exemplo, se antes de ter a hepatite A, falando especificamente, ela não, a pessoa conseguia ingerir bebida alcoólica normalmente e até teria um certo, aguentaria mais, assim, ingerir mais bebidas. E depois da hepatite A, não tem mais tanta, não é tanto quanto antes. Isso daí acontece mesmo, é verdade, doutora? Eu acredito que seja mais uma impressão. Por exemplo, enquanto você está tendo sintomas da hepatite A, enquanto o fígado está inflamado, com certeza você vai ter muita intolerância à bebida alcoólica, porque o seu fígado já está inflamado, você joga outro fator que causa algum tipo de agressão ao fígado. Então, você está somando fatores. Então, durante a fase aguda, sem dúvida, o indivíduo vai ser bem intolerante ao álcool e não deve ingerir bebida alcoólica de forma alguma, porque senão ele pode agravar. Mas depois que você tem a resolução completa do quadro, não tem sequelas, nenhuma. Não existe, então? Não. Nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos conversando mais sobre a hepatite com a doutora Aline. Aguarde, fique por aí. Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre hepatite com a doutora Aline Vigani, que é médica e infectologista. Doutora Aline, ainda a gente falando sobre relação à transmissão da doença, a gente falou aí no último bloco sobre o alicatinho de unha, né, sobre as agulhas de tatuagem também para essa hepatite C.
Ainda falando a respeito disso, de transmissão, existem casos, por exemplo, que entre um casal, um dos parceiros pode ter a hepatite e o outro pode não adquirir a doença? Existe isso? Em relação à hepatite C, a transmissão sexual entre casais sorodiscordantes, ela não é frequente. É raro, mas ela pode acontecer. Então, em termos de prevenção, o que teria é o uso de preservativo. Mas uma vez que é raro essa transmissão, quando você tem casais, né, que não são relações sexuais esporádicas, é um pouco a decisão do casal o uso ou não de preservativo. Porque o risco existe, mas ele não é grande nessas situações. Diferentemente da hepatite B, por exemplo, onde a grande via de transmissão é sexual. Mas aí você tem a opção que o parceiro receba a vacina e fique protegido e tudo bem. Aí não necessariamente se utiliza um preservativo, Não. pode só utilizar, usar a vacina e pronto. Isso. O parceiro recebe se vacinar, a vacina, você certifica que ele está protegido e aí esse risco não é mais importante. E, doutora, por relação sexual vaginal, é mais difícil se contaminar por hepatite? É isso mesmo? A gente estava lendo algumas pesquisas e diz que por vaginal é mais difícil se contaminar. É isso mesmo? Porque ela é menos traumática, mas existe um risco, sim, de transmissão por relação vaginal, especificamente em relação à hepatite B. Doutora Aline, enquanto se faz o tratamento medicamentoso, né, para hepatite, pode utilizar algum outro medicamento junto? É perigoso utilizar a utilização de outros medicamentos? Sim, na verdade o indivíduo que está em tratamento para hepatite, ele deve sempre informar o seu médico responsável pelo tratamento dessa hepatite sobre outras medicações que ele possa vir a ser prescrita para ele, porque existe um risco de interação entre as medicações e algumas medicações, como anti-inflamatórios, com uso crônico, podem agravar um quadro. O risco do uso de paracetamol, há um risco do uso do paracetamol para essa pessoa que tem hepatite ou que causa hepatite? Assim, o uso do paracetamol para quem tem hepatite não representa um risco maior do que na população geral. A questão do paracetamol é quando ingerido em altas doses, além daquela recomendada. Aí o indivíduo tem risco de ter uma hepatite muito grave, inclusive evoluir para uma insuficiência hepática. Mas quando tomado acima da dose recomendada. É bom a gente salientar que a gente está falando a respeito disso, porque os remédios são metabolizados no fígado, né? Sim. Então, esse é um risco também de se tomar outros remédios, porque a hepatite é uma inflamação do fígado, né, doutora? Sim, sim. Então, é bom a gente ressaltar, por isso que a gente entrou nessa conversa. Sim, sem dúvida. Doutora, em relação à alimentação, para quem tem hepatite, existe restrição de algum tipo de alimento, ou gorduroso, alguma coisa que seja, que na época de tratamento, precise dar uma maneirada? Na verdade, o indivíduo com uma hepatite crônica, a recomendação é que tenha uma dieta saudável. Não existe uma diferença entre a dieta da população geral. É importante que esse indivíduo mantenha um peso adequado, porque o sobrepeso pode desencadear, além da hepatite viral, uma esteatohepatite, uma hepatite desencadeada pelo acúmulo de gordura. Então, o ideal é uma dieta saudável, assim como todo mundo, na verdade. E quando o indivíduo está em tratamento com algumas medicações, você tem uma dieta específica, mas é para melhor absorver as medicações. Os medicamentos são muito fortes, doutora. Há reações? Sim, no momento, sim. As medicações para o tratamento da hepatite C causam diversos efeitos colaterais. A sua intensidade e frequência variam muito de pessoa para pessoa, mas em regra geral eles são intensos. Mas isso a gente espera que realmente mude nos próximos meses com a disponibilização dos novos tratamentos por parte do SUS. E essas reações são... Quais tipos de reações, as principais reações, doutora? No início do tratamento, sintomas que a gente chama de flu-like, que é como se o indivíduo tivesse com uma gripe. Enfim, dor de cabeça, febre, mialgia, mal-estar, fraqueza. Pode causar algumas alterações psíquicas, como muita irritabilidade, pode desencadear depressão. E sintomas hematológicos, como anemia, queda de plaqueta, diminuição dos glóbulos brancos, enfim, os efeitos colaterais são bastante amplos.
E a duração desse tratamento, aí depende do grau da hepatite, de como o paciente está mesmo? O tratamento da hepatite C é, em regra geral, de 24 a 48 semanas, nesse momento. A gente espera reduzir isso para a maior parte dos casos entre 12 e 24 semanas. E doutora, durante o tratamento, como a gente já disse antes, então bebida alcoólica deve ser abolida? Não só durante o tratamento. Mas quem tem? Quem tem hepatite crônica não deve ingerir bebida alcoólica. De forma nenhuma? De forma nenhuma. A gente está encerrando o nosso programa de hoje, doutora, e eu gostaria que você falasse para quem nos assiste algumas dicas, desse algumas dicas, as principais, de cuidados, né? Que cuidados a gente deve ter para não ter a hepatite, como que a gente deve se cuidar para isso, se prevenir? Em relação à hepatite B, a melhor forma de prevenção, sem dúvida nenhuma, é a vacina, porque isso vai impedir a infecção em 95% dos casos dos indivíduos que tomam a vacina. Então é muito importante hoje receber a vacina. Para indivíduos que não têm vacina, precaução nas relações sexuais, uso de preservativo, porque isso não só pode impedir a transmissão do vírus B, como do HIV, como de outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis. Em relação à hepatite C, a transmissão realmente se dá pelo contato do sangue, como nós comentamos antes. Hoje, a transmissão através da transfusão de sangue está praticamente abolida. Isso não acontece mais, porque nós temos testes muito específicos para serem realizados. Mas a gente fica ainda preocupada, tanto em relação ao compartilhamento de equipamentos para uso de drogas especificamente, de equipamentos ao fazer a unha. Então, realmente é recomendado que cada um traga o seu de casa, que é a forma mais segura de prevenir. Quando for fazer tatuagem, ter certeza que tanto a agulha quanto a tinta são descartáveis. E da mesma forma, para quem for colocar piercing, também ter a preocupação de que os instrumentos utilizados estejam estéreis e, se possível, de uso único. Com a tinta, então, há um risco, doutora, com a tinta da tatuagem também? E assim, já emendando uma pergunta na outra, em relação ao esmalte, também pode haver contágio? Então, em relação à tinta da tatuagem, isso está mais claro. Por quê? Às vezes a agulha pode estar estéril, mas se o tubo de tinta estiver contaminado, tiver sido utilizado antes e tiver uma contaminação pelo vírus, você pode ter uma contaminação desse indivíduo por parte do vírus da hepatite C. Em relação ao uso de esmalte, isso é ainda muito questionável, se haveria realmente um risco aumentado ou não. Mas aí a pessoa teria que ter uma lesão na cutícula, um sangramento e a utilização desse esmalte. Se não tiver o sangramento, não. Diferente da tatuagem, onde necessariamente você vai ter uma perfuração, por isso o risco maior. E, doutora, e vale ressaltar também a campanha o ano todo, né? A gente tem aí, a vacina está disponível o ano todo, tanto nos postos quanto, né, na rede privada. E também a gente tem campanha aí para poder fazer o teste, não é? Isso, uma vez por ano, eu fico sabendo, onde é disponibilizado testagem, tanto para o HIV, quanto para a hepatite C e hepatite B. Mas a possibilidade de você ter o acesso a isso é o ano inteiro, tanto nos centros de saúde, como na rede privada, pelo seu médico, onde você faz check-up, enfim, pedir para o ginecologista, cardiologista, para fazer a sorologia, principalmente quem nasceu entre 1945 e 1970, porque realmente essa gama da população teria um risco maior. Quem tomou transfusão antes de 92, é importante também, um fator de risco importante na nossa população é quem fez uso de glucoenergan, que era muito comum na década de 70 e 80, principalmente entre esportistas, fazer uso dessa vitamina para desenvolver atividades esportivas, só que de uso endovenoso. E muita gente na nossa região adquiriu a hepatite C por compartilhamento de agulha ao fazer uso desses energéticos, que na verdade não são drogas ilícitas. Estava disponível em farmácia. Tá joia, doutora. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigada pelas informações. Acho que ficou bem claro para a população que nos assiste que o bom é se prevenir e fazer o teste, que não custa nada, né? É importante fazer o teste e para saber aí se tem essa doença que
que pode estar silenciosa aí por muito tempo, mas que, né, é bom se prevenir e se cuidar. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Até breve. Obrigada pela companhia.